Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, meu Pai, por causa que tudo se concentra no Senhor Jesus e tudo é através dele. E nós temos esta palavra porque ele veio à terra. E agora, Senhor Deus, pedimos graça da tua parte para que esta palavra, Senhor Deus, alcance os corações e todos sejam abençoados, Senhor Deus, com a instrução dela. Graças te damos sempre, Senhor, pela luz do Espírito Santo, que nos mostra a verdade, que faz com que nosso espírito testifique com o Espírito Santo, de que esta é a verdade, é a palavra do Senhor. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Pedimos, Senhor Deus, e exigimos das trevas que desocupem todo o espaço físico, geográfico e espiritual, aonde cada um de nós está, para que o Espírito Santo tenha total liberdade de operar, de ministrar nos corações. Louvado seja o teu nome. Também declaramos que estamos na total dependência do Espírito Santo, para que esta obra alcance o seu objetivo. Graças, bendito, exaltado e glorificado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, bem-vindos mais uma vez. O texto da palavra de hoje se encontra também em 1 João, capítulo 2. Nós ministramos na terça-feira passada até o verso 17. Então, hoje estaremos ministrando do verso 18 até o 29, e assim nós vamos fazer a leitura. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Então vamos dar início no verso 18, que diz: filhinhos, é já a última hora.
O que é a última hora? A última hora é este tempo que nós vivemos, né? E que é um período de tempo que o homem é provado em relação à sua obediência. Então, o Evangelho, ele, na verdade, ele nos testa. O próprio Deus nos testa. Então, quando ele começa com esse verso, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, tem também, agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Repetindo, nós temos então que lembrar qual foi a razão pela qual esta carta foi escrita. E a razão pela qual ela foi escrita é que, no início da igreja cristã, se levantaram judeus e queriam provar, e com palavras fizeram isso, que Cristo não era divino, não era Deus, ou não era o Filho de Deus. Se nós tirarmos Cristo da nossa vida com Deus, ou tirar Cristo da vida cristã, acabou o Evangelho, porque tudo é Cristo. Então, ele escreve essa carta começando dizendo, olha, vão existir, o anticristo vai vir, esse vai se manifestar no fim dos tempos. Mas já existe no mundo muitos anticristos, ou seja, pessoas que querem assumir o lugar de Cristo, pessoas que se levantam contra Cristo, e estas pessoas, elas saíram do meio daqueles que eram supostamente de Deus. Se eles eram judeus no Antigo Testamento e depois começaram a fazer parte da igreja, determinado tempo, não Jesus como Filho de Deus, de qualquer forma, eles faziam parte da igreja. Então, eles eram de nós, saíram de nós e agora são contra nós. Então, algo que eu já disse, que nós precisamos guardar, porque isto vai seremos muitas vezes testados, né, a respeito disso, é que muitos se levantarão e dirão coisas que não fazem sentido. Eles se levantam contra a doutrina, o ensino de Cristo. Se não é contra ele mesmo, se levantam contra a sua. E isto vem para quê? Para nos provar. Então, é necessário que a gente tenha conhecimento da palavra de Deus para não ser enganado. Então, o que aconteceu aqui? Como eu já disse, existia um grupo de judeus se infiltrando lá vamos dizer assim, na igreja, nos diversos lugares. E eles eram conhecidos e se levantaram para dizer que Cristo não era Deus. Então, vem toda esta parte aqui, é justamente isso. Então, quando no título do discipulado nós escrevemos que a fé no Filho de Deus, é exatamente isso. Se eu não tenho fé de que Cristo é o Filho de Deus, então eu sou um anticristo. O Espírito que me guia é o anticristo. Mas se eu creio que aquele que me salvou é Jesus Cristo, então é o Espírito Santo que me conduz. Então vamos começar a caminhar nesse texto. Filhinhos, já é a última hora, então tempo, esta dispensação, o Novo Testamento,
o tempo que estamos vivendo agora, tempo de prova. Quem está no Evangelho e acha que vai ser uma festa, alguém o enganou. Nós seremos provados para ver se nós amamos mesmo o Senhor. Se nós não formos provados, não passarmos situações difíceis, e como é que vamos provar que nós amamos o Senhor? Então, vem coisas como falsos profetas, que em outros lugares são mencionados, aqui são anticristos. O fato é que nós seremos testados. A palavra de Deus permanece em nós, e é isso que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá. Filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, eles já tinham sido ensinados, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. É a última hora, quer dizer, o tempo do fim, né? E isto já eles estão falando, né, quando a carta foi escrita, que foi mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Então, já era a última hora, continua sendo. Se naquele tempo era a última hora, imagina agora, né? Verso 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, fica aqui para nosso conhecimento de que mesmo que a gente se esforce e, vamos dizer assim, dê tudo que a gente pode para ministrar na vida das pessoas, nem sempre elas vão ficar, porque nem todos suportam a sã doutrina. Então, tem gente que vai embora, e era já nesse tempo, estes, na verdade, queriam o quê? Transtornar a fé em Cristo. Mas o fato é que depois se foram embora. Então, sempre haverá aqueles que até andam conosco um tempo e depois vão embora. Vão embora, não quer mais saber do Evangelho. Por quê? Porque eles não se submetem à palavra de Deus. Então, repetindo, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto, aqui é que a gente precisa entender, mas isto é para que se manifestasse quem são todos, que não são todos de nós. Então, esta é uma informação que a palavra de Deus está dando. Nem todos são cristãos verdadeiros. Chega num determinado tempo, eles não suportam a sã doutrina e vão embora. Você pode fazer o esforço todo que você quiser, mas não vai alcançar o coração deles, porque eles estão debaixo de um outro espírito, que não é o Espírito Santo de Deus. Então, isto fica claro, e esta é uma informação, né, que o próprio apóstolo dá, para que nós que estamos em Cristo tenhamos esta segurança. Ah, por que que fulano deixou e não quer mais andar com o Senhor? Aqui, nem todos são de nós. Então, eu quero dizer, repetir o que a palavra diz. Nem todos sofrem a sã doutrina. Nem todos suportam a sã doutrina. Nem todos querem andar dentro da sã doutrina, que é a palavra de Deus. Não querem. É muito, para eles, não é cabível. Então, se levantam contra. Ok, verso 20. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Então, é assim. Nós devemos compreender que esta foi uma carta escrita à igreja cristã. Para o quê? Para todos os crentes daquela época. E aqueles crentes, eles não eram crentes por mágica. Eles eram crentes porque eles já tinham sido ensinados no caminho de Jesus, né? E quando a palavra aqui diz, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo,
ele está dizendo, e vós tendes o Espírito Santo, que vos ensina, vos instrui, vos influencia a andar na verdade, né? Então, ele diz, não é porque vocês não sabem, vocês sabem. E, além disso, vocês têm o Espírito Santo para que não vos deixe enganar. Eu gostaria de falar também um texto que veio agora ao meu coração, creio que é de Deus, que diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quando vem uma pessoa, né, falar coisas que não se enquadram dentro do Evangelho, dentro da doutrina de Cristo, aquele que é espiritual, ele vai saber que aquela pessoa está ministrando engano, porque aqueles que são as ovelhas de Cristo, elas reconhecem a voz do seu pastor. E a voz do pastor é a voz da palavra. Então, o Espírito Santo, que está dizendo, e vós tendes a unção, a influência do Santo e sabeis tudo, do Espírito Santo, e sabeis tudo, porque ele nos influencia, como já temos ministrado muitas vezes. Verso 21, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, novamente, repetindo, eles já tinham sido ensinados sobre Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja, já tinham ensinado sobre a doutrina. Então, é isso que ele está dizendo, não porque vocês não soubessem, vocês já sabem. Então, o que eu estou falando agora é para reforçar a vossa fé, né? Então, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, vocês já sabem, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus nos ministra é a verdade. Não vem nenhuma mentira daí. Verso 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então, é aqui que ele está dizendo. O que você percebe aqui? Você percebe que aqueles que negavam a Cristo como sendo Deus diziam que os apóstolos eram mentirosos, né? Então, ele diz aqui, ó, verso 22, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aí ele diz, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, ele nega o Filho, nega o Pai. Então, vamos lá. Verso 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Então, novamente, repetindo, estavam querendo o quê? Negar Jesus como Filho de Deus, como Deus. Então, ele vem e diz, olha, quem confessa, quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então também tem o Pai. Mas aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não tem o Pai. Esse está fora. São anticristos, são contrários, são de outro reino, o reino de Satanás. Tem Cristo, tem tudo. Não tem Cristo, não tem nada. É basicamente por aí, né? Então, verso 22, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Verso 24, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, de que princípio ele está falando? Não é de Gênesis? Lógico que não.
Ele está falando aqui da igreja cristã. Então, o princípio foi aquilo que lhes foi ensinado a respeito de Cristo, né? Então, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Não aceitem mentira. Não aceite outras conversas, né? É esse o ponto. Não venham dizer que Cristo não é Deus. Não aceitem isso. Aquilo que foi ministrado a vocês, desde o início, é a verdade. Permaneçam nela. Basicamente é isso. Então, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E isto é fundamental, porque tem um texto em João 15, 7, eu vou ler para vocês, Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. É isto muito importante, a meu ver, né? Na verdade, o ideal seria ler do verso 2 em diante. Ele diz assim: toda vara em mim que não dá fruto é cortada. Então, a pessoa que está em Cristo não produz nada, será cortada. Vós já estáis limpos pela palavra. Verso 4, está aí em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, está em Jesus. Verso 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. E o verso 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, estar em Cristo é estar na palavra, é ter a palavra dentro de si e praticá-la. Isso é estar em Cristo, né? Então, é aqui que ele fala verso 24, portanto, que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se vós permaneci em vós, estão me ouvindo? Dá um ok? Legal. Irmãos, eu já fiz de tudo que era possível. É oração mesmo. Eu tenho que guerrear antes de começar, antes de abrir o canal, tem que começar a guerrear, porque não é possível. Não é possível. Ok, vamos lá. Portanto, que desde o verso 24, portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai.
Quem permanece no Filho e no Pai, pede o que quiser e será feito. Então, o fundamental aqui, e nós temos ministrado isso nas libertações, é necessário se aprofundar na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Sem palavra, não vai viver uma vida que acha que vai viver. A vida com abundância, ela depende de uma fé. Então, a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esta fé vai crescer quanto mais profundo você tiver conhecimento da palavra, mais a tua vida vai ser mudada. A vida de uma pessoa, o ter alegria ou não ter, o ser abençoado, né? As coisas prosperarem, você passar por cima dos problemas, necessita de palavra. Sem palavra, não adianta. Eu louvo a Deus que vocês estão com a gente e sempre temos ministrado palavra. Mas é importante que vocês guardem esta palavra no coração. Porque é quando ela estiver no nosso coração, é que a alegria vem. A alegria, ela não vem por mágica, a alegria, ela vem porque eu tenho conhecimento de algo, ou eu espero algo, ou me foi prometido algo muito bom, e eu fico firme, né, nessa promessa que me fizeram. Então, aqui está a alegria do cristão. Senão vai viver como as pessoas do mundo vivem, esperando que dê certo, esperando que ganhe na loteria, esperando não sei o quê. Não vai. Isso não vai alegrar o coração de ninguém. Então, ele diz aqui, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Não se movam daquilo que as Escrituras dizem. Não se movam para nada. Então, eles estavam o quê? Sendo o quê? Testados, se Cristo era o Filho de Deus ou não. Você pode estar sendo testado por outras coisas, mas não se mova de forma alguma daquilo que a palavra de Deus diz, porque ela é a verdade. Eu posso passar sufoco, eu posso ser apertado, mas nada vai me mover de Deus, porque eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, não importa o que esteja acontecendo. Não tem, né? Se está bom, se não está bom, ainda Deus é Deus. Né? Então, eu não posso me mover, em hipótese alguma, do que diz a palavra de Deus. Então, vou repetir. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. O que você aprendeu das Escrituras, permaneça e cresça, né, na palavra a respeito de Jesus, porque é esta a palavra do crescimento. E aí ele diz, se em vós, aí é a questão. Ele está dizendo para permanecer, mas depois tem a sua escolha. Como tem a sua escolha, ele diz, se você permanecer, então vamos lá, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Pai e no Filho, ou no Filho e no Pai. Agora veja bem, irmãos, olha como é importante isso. Se eu preciso ter esta palavra, e esta palavra precisa permanecer em mim, ou seja, nada pode mudar o meu entendimento em respeito à palavra, naquilo que me foi ministrado. Se em algum momento, vamos ver agora o contrário, se em algum momento esta palavra deixar de permanecer no meu coração, já era. Você perdeu Cristo e perdeu Deus. Porque se a verdade é que você vai permanecer em Cristo e em Deus, enquanto que a palavra estiver em você, enquanto que você crer, enquanto que você permanecer firme,
naquilo que você aprendeu, você está com Deus, está com Jesus. Mas o contrário também é a verdade. Se eu não permanecer nessa palavra, então eu perco a vida eterna. Isso é muito simples. Ah, mas não tenho dificuldade em entender isso. Então vamos lá para o verso 18, e diz ele, do verso 19: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Então eles caminharam juntos com a igreja cristã, mas não suportaram essa doutrina. A palavra não permaneceu deles. Então se foram, perderam a salvação. Tiveram acesso e perderam. Então aqui é a mesma coisa. Ok. Verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. É muito precioso. Eu pergunto, quem em sã consciência tem o poder de dizer: eu te prometo a vida eterna? Algum ser humano tem condição de dizer, né? Dizer tem. Eu digo prometer. Algum ser humano tem condição de prometer a vida eterna, a não ser aquele que a tem, que é o próprio Cristo? Ou outra pergunta ainda: como é que o ser humano teve a informação da vida eterna, a não ser por Cristo? Se fala de vida eterna, porque Cristo disse que tinha a vida eterna. Nenhuma outra religião promete a vida eterna, porque não pode prometer. Mas Jesus nos prometeu. E ele diz isso aqui, o apóstolo diz isso. Para quê? Para incentivá-los. Olha, ninguém vai te dar isto que Cristo deu. Isto era um incentivo para eles serem inabaláveis na fé em Cristo. Amém? Então, por isso que ele escreveu aqui, e esta é a minha promessa, que ele nos fez, a vida eterna. Qual é o valor da vida eterna para cada um de nós? Né? Esta vidinha vai passando, os cabelos vão ficando brancos, tal, rapidinho. Então, a vida eterna é a única riqueza real, né? E é uma promessa do próprio Cristo. Quem tem Cristo tem a vida eterna, porque a vida eterna está em Cristo. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. Então, tirar Cristo do cristianismo, acabou o cristianismo. Então, era isso que sempre o inimigo se levanta para mover os cristãos da sua fé. Por isso que o texto do discipulado é: permaneça na fé em Cristo. A fé no Filho de Deus. Verso 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então, ele está escrevendo a carta porque tinha aqueles que estavam enganando. Teve gente que caiu, foi enganada. Né? São frágeis, pouco conhecimento da palavra, vêm as tribulações, vão embora. E isso Jesus Cristo falou a respeito dos 4 tipos de corações, né? Um tipo permanece, os outros 3 não resistem, vão embora. Então vamos lá. Estas coisas eu escrevi acerca dos que vos enganam, que era o que eles estavam fazendo, esses judeus. Verso 27. E a unção que vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou,
assim permanecereis. Que unção é esta? É a unção que está escrita em 1 Pedro 2,9. Então, vamos lá, 1 Pedro 2,9. É um pouquinho para trás. Primeira Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a geração eleita. Isto está sobre as nossas vidas. Esta unção está sobre as nossas vidas. Nós somos a geração eleita pelo nosso Deus. Então, esta unção e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Vos ensine o quê? As coisas iniciais, as coisas essenciais da religião, da vida da religião cristã. Essas coisas, nós já estamos conscientes disso, estamos além disso, estamos aprendendo coisas mais altas do que as coisas essenciais, né? Que em Cristo é a salvação e tal, isso a gente já sabe. Então, disso a gente não tem necessidade que ninguém nos ensine. E verso 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, novamente, permanecei. O negócio é permanecer. Ou seja, o negócio é que a palavra não pode sair do nosso coração. A nossa fé tem que estar firmada no Filho de Deus. Por quê? Porque quando a gente parte dessa terra, a gente pode ser confundido. E aonde está que a gente pode ver essa história da confusão? Marcos 8:38. Então ele diz: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera, nunca se viu uma geração tão adúltera e pecadora, nunca, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aquela história, não, meu pai era crente, desde o início eu fui para o Evangelho, então eu recebi Jesus. Tá, e a palavra, que obras você fez? O que é que direcionou a sua vida? Foi a palavra de Deus ou foi outra palavra? Foi a palavra do inimigo? Então, permanecer em Cristo é andar no caminho. Que caminho? O caminho que Cristo preparou para nós, ou seja, o ensino que ele nos deu, as boas obras, a justiça, né? Praticar a justiça que ele vai falar já, né? Este é o caminho que o Senhor nos ensinou. Permanecer nele é fazer essa obra, andar nesse caminho. Então, vamos lá. Se sabeis que ele é justo,
sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, ninguém pratica a justiça de Cristo, ou a justiça de Deus, sem que seja nascido de Deus, nascido do Espírito. Qual é a justiça? A justiça está em Mateus, capítulo 5, verso 20, até o capítulo 7, verso 27. Então, nós não vamos ver isso, mas a justiça é essa, né? Dar uma fase, não tocar trombeta quando der esmola, orar entre você e o Pai, aquela instrução toda, né? Não, ele fala assim, se a vossa justiça não exceder a justiça dos judeus, dos escribas, jamais entrareis no reino de Deus. Então, a prática dos judeus não serve. Então, do capítulo 5, verso 20, a capítulo 7, verso 27, tudo que está lá escrito é a justiça de Deus. É a vida da abnegação, de se humilhar, de ser testemunha viva de Cristo nessa terra. Ok. Então, o que tínhamos para hoje é isto. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos prontos. Se tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, fique à vontade. Mas se alguém chegar e quiser dizer que em Cristo não há salvação, que ele não é o Filho de Deus, esse é o anticristo. Nele está o espírito do anticristo. Ele é contra Cristo. E contra você também. Você está dizendo para você que ele quer o seu mal. Então, é no caminho de Cristo que devemos viver. Ok, estamos prontos para atender os irmãos. Muito bem. Sempre aquela história, né, irmão? Ou eu expliquei direitinho, todo mundo entendeu, ou eu não expliquei nada e ninguém entendeu nada. Mas eu creio na primeira, sinceramente, por duas razões. Uma, que vocês são inteligentes. E a razão principal é que o Espírito Santo está em vocês. Não é por minha causa, não. Glória a Deus. Vamos orar, então, agradecer ao Senhor, mas saber. Cristão é o que segue a Cristo, e o que segue a Cristo conhece a sua palavra. Se não conhece a palavra de Cristo, não segue Cristo coisa nenhuma. Precisa conhecer a palavra para andar nela. Quem conhece a palavra, pede ao Senhor aquilo que de fato é necessário. E vai receber. Não pede riqueza, não pede coisas para este mundo, não. Ele sabe o que tem valor. Então, ele sabe o que pedir, porque a palavra está nele. Ok, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, exaltamos e glorificamos a Ti, sempre pela palavra, e a palavra é o próprio Cristo, porque é o Verbo, e ela nos ensina tudo o que precisamos saber, que estas palavras penetrem os corações de todos nós, sejamos iluminados, fortalecidos, e assim possamos caminhar nesta terra de forma a glorificar o Teu nome. Assim, ó Pai, louvamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Bye, bye.